É difícil resumir. Foram 25 anos. Mas basicamente me apanhei a minha mulher com mensagens com um colega. Depois de a sentir fria comigo após algum tempo. Perdoei e seguimos em frente, não deixei mais de vigiar, mas entretanto voltou a ficar fria comigo deixando a mãe interferir na nossa vida. Enfim. Vamos à história. Boa noite. A minha história é de esperança e positividade no pior que pode acontecer num casamento. Estou casado há 25 anos e confesso o meu amor pela minha esposa afirmando que é a mulher da minha vida. Somos ambos formados com mestrados na área da saúde e sempre tivemos objetivos de vida comuns tendo construído um patrimônio sólido e confortável. Sempre nos amamos e tínhamos uma grande cúmplice emocional e física. Com uma vida social bastante ativa, ao fim de 5 anos veio a nossa filha como evolução natural do nosso amor e companheirismo. Tudo se modificou. Rapidamente percebi que tínhamos que alterar as nossas vidas para acolher aquele novo membro da família. Eu rapidamente me adaptei mais à minha esposa, habituada a apostar na profissão e carreira, não aceitava que teria que mudar de estratégia. Optamos por eu manter 2 empregos e ela apenas um e manter foco na vida doméstica. Foi um erro. A felicidade dela apagou no tempo e a energia ia toda para nossa filha, que se viria a verificar problemática. Desde cedo manifestou um distúrbio alimentar com o qual tivemos que lutar. Não obstante, a minha sogra cada vez mais se metia na nossa vida opinando e passando por cima das nossas decisões sem deixar a filha ser independente. Eu embrenhado no trabalho, cada vez mais sentia uma solidão enorme. A minha companheira não me procurava e só me ligava com problemas que eu à distância tentava resolver. A casa estava um desleixo e a minha esposa constantemente cansada sem capacidade de fazer nada pelo tipo de criança que tínhamos. Falei muitas vezes com ela para perceber quais as melhores estratégias a ter, mas era como falar para uma parede. Havia sempre algo que nos impedia de conversar ou estar apenas sós. A parte sexual ficou péssima, e só eu procurava intimidade. Mandava ao longo do dia mensagens picantes que nunca eram retribuídas, o que me magoava muito. Ao fim de algum tempo houve uma alteração grande no trabalho dela e teve que ser deslocada para mais longe de casa, passando a ficar a cerca de 2 horas de casa. O que foi muito mal. Mas lá nos orientamos. A filha andava em médicos e psicólogos por causa do distúrbio alimentar e havia um desgaste medonho. Entretanto, no novo local de trabalho da minha esposa, ela conhece um colega novo com quem fez amizade. Fiquei feliz. Já não havia tão triste e tinha alguém com quem falar. Fiz amizade com o moço também e pareceu um gajo porreiro. Casado, 2 filhas. Nada de extraordinário. Todos os dias havia uma novidade sobre aquele colega, não me fazia ciúmes. A minha esposa abominava a infidelidade por causa do pai dela, o que me deixou despreocupado. Porém comecei a perceber muitas trocas de mensagens, às vezes até pela noite dentro. Ela sempre adormeceu cedo, mas ali ficava até mais tarde a falar com ele. Senti algum incômodo. Pois para mim raramente enviava mensagens. E tinha sempre sono na hora da intimidade. Afastei as ideias da minha cabeça e segui com a nossa vida. 2 empregos não dão muito espaço para estar a perder tempo com desconfianças. E o meu amor cego fez-me ignorar os avisos. Até que um dia abri o computador para ver o meu e-mail e por acaso o Messenger da minha esposa estava ativo e de caras vejo a troca de mensagens entre eles. Ele perguntou se ela já tinha saído e ela disse que sim e perguntou o que ele estava a fazer. E ele dá a entender que se está a masturbar. E ela pergunta se ele está a imaginar como é que será ela fazer amor, ao que ele dá a entender que sim. Com emojis de sorrisos. O meu coração parou. Fiquei sem reação. Uns segundos depois fui espreitar a caixa de mensagens deles e tudo estava apagado para trás, percebendo que o teor das conversas não podiam ser vistas por mais ninguém. Cada conversa que tinham era logo apagada. O que só fazia sentido quando há coisas a esconder. Liguei de imediato para ela dizer que tinha visto a mensagem e que ela tinha que me explicar o que era aquilo. Muito atrapalhada, ela tentou se justificar e eu disse que já falamos em casa. Entretanto, ainda vi enviar para ele outra mensagem a dizer que eu tinha visto a mensagem.
Ele ligou-me de imediato a dizer que era uma brincadeira, um jogo etc etc. Despachei e fui esperá-la ao transporte. Estava de rastos. 2 empregos, um escravo da família e a minha paga era uma traição. Ela jurou a pés juntos que nada se tinha passado. Eram apenas amigos e nada mais. Tudo de repente começa a ferver na minha cabeça. Prendas, que ela lhe comprava quando íamos de férias, flores que trazia para casa. Fiquei arrasado. Fui trabalhar com uma crise hipertensiva, deixando o resto da conversa para o dia seguinte. Ela pedia perdão, tinham sido apenas mensagens e que ele era alguém com quem podia desabafar. E eu disse que não me ajudou nada saber que não podia desabafar comigo. Nisto peço o telemóvel e ainda descubro mensagens depois de eu ir trabalhar. A dizer que estava tudo bem, que depois falavam. Voltei a ferver. Eu com tensão arterial nos píncaros e ela preocupada com o amigo. À minha frente apagou contactos, amizade do Facebook e tudo o que pudesse manter a comunicar com ele. Jurando pela nossa filha que não tinha acontecido nada além do que eu tinha visto. Quis acreditar nela. E iniciei o meu processo de perdão. Não foi fácil, de vez em quando lá aparecia, na minha mente, como uma arma de arremesso, as palavras da minha mulher trocadas com um homem casado que não eu, e o fantasma do desconhecido das mensagens apagadas, e que ela negou ter apagado, e que eu fingi ter acreditado. Haviam, porém, as recordações de bons momentos e o peso de ter uma filha de 7 anos com distúrbios alimentares, entre outras coisas. Lá decidi perdoar e seguir em frente, engolindo o facto de que todos os dias no trabalho eles iriam se encontrar, jurando porém não falar, e acredito, pois ao fim de poucos dias o colega dela recebeu um recado pelo correio, meteu atestado e acabou por ser transferido de local de trabalho. Em termos de intimidade, a minha mulher agora tentava fazer amor comigo, implorando pelo meu perdão. E eu recusava, ficando ela a chorar convulsivamente. Uma noite lá cedi, fizemos um amor com muita tesão e iniciou-se ali um período ou lua de mel onde fizemos algumas maluquices que permitiram limpar o palato de toda aquela situação. Óbvio que sempre que possível ia vasculhar o telemóvel dela, contas de e-mail, etc etc, e acabei por ficar convencido que tudo não passou de um erro a ser corrigido na nossa vida de casados. Durante cerca de 4 meses tudo decorreu como se fôssemos o jovem casal de outros tempos. Depois voltamos à mesma rotina, eu continuava no meu trabalho duplo tentando manter um bom nível financeiro na família. Tínhamos casa de férias, 2 carros novos pagos e um bom pé de meia. 1 ano depois fizemos uma viagem de sonho, para mim um momento de redenção, mas para minha esposa sem significado, tal como ouvi ela contar a uma amiga. Fiquei triste, mas jurei a mim mesmo que aquela situação iria ficar resolvida no passado. Depois dessa viagem, outros problemas surgiram. A filha tinha recaído no distúrbio alimentar e a minha esposa teve uma depressão profunda, acabando por ficar de atestado a dormir num sofá enquanto em cima de mim caia toda a responsabilidade familiar. Tive que lutar contra a intromissão da minha sogra, que tentava sempre manipular a filha. E acompanhar a filha em consultas várias. Foram tempos muito difíceis, que se ultrapassaram a muito custo. Surge depois ali outra situação. A apatia da minha esposa em relação a tudo. Os poucos dias que eu tinha de folga eram passados com a mãe dela, a fazer cenas absurdas sem interesse e que não passavam de capricho da senhora. Sentia uma solidão imensa, a minha esposa dada prioridade a tudo menos a mim. O pouco tempo que podíamos passar juntos era sempre adiado com outras coisas. Por vezes durante o trabalho que me ocupava grande parte do dia nem sequer havia uma mensagem a perguntar se eu estava bem ou a contar alguma coisa do dia dela. O sexo era literalmente um frete que ela a determinada altura nem tentava disfarçar. Falar de outros assuntos durante o acto, ou dizer para me despachar eram facadas, murros no estômago que qualquer homem sente como humilhação. Acabávamos a discutir e durante 1 ou 2 dias parecia ter resultado, mas depois voltava tudo ao mesmo. Era frequente adormecer após o jantar, não se cuidar como mulher, vestir roupa desleixada para dormir, não se depilar etc etc. Tentei estimular o interesse, filmes de adultos, café para não adormecer, prendas românticas, lingerie sensual, apesar de até não estar fora de forma fui para o ginásio. Em desespero cheguei a perguntar se queria viver alguma coisa que achasse importante para sair daquele torpor, mas nada resultava. A lingerie não a vestia, sair havia sempre uma desculpa para não sair.
Amo-te que eu lhe dizia era sempre devolvido com um ou eu também ou passaram-se anos neste limbo onde deixei de ter esposa para ter um companheiro de casa. De vez em quando ia desabafando com amigos e comecei a falar com outras mulheres. Em casa não havia assunto além da filha e as intromissões da minha sogra. E tal como abutres algumas dessas mulheres sentiram o cheiro de crise conjugal e começaram a ganhar terreno nas minhas emoções. O meu ego agradecia, mas lá ia resistindo às tentações. De vez em quando masturbava-me e sentia-me humilhado com isso, tinha mulher mas não me ligava em nenhuma. Houve momentos em que o suicídio se tornou uma hipótese simpática, não sentia a mínima vontade de viver. Sentia-me o último elo da cadeia dos acontecimentos cuja única função era meter dinheiro em casa. A gota de água, foi num dia antes do dia do meu aniversário ter trabalhado até às 23 horas. Cheguei a casa, vi as luzes acesas e o meu coração iluminou-se como uma árvore de Natal, estão à minha espera para me dar os parabéns à meia-noite. Fiquei eufórico. Mas não, estavam a dormir profundamente e tinham esquecido as luzes acesas, tomei banho, frustrado, dá a meia-noite e começam a chover mensagens de aniversário. Deitei-me, a minha mulher acorda, olha para mim, diz olá, vira-se para o outro lado e volta a adormecer. Foi horrível, foi um sentimento de desespero, de claustrofobia que eu nem sei descrever. Acordei e disse-lhe tudo o que me engasgava. Houve choro, promessas de mudar, etc, etc, e nesse momento jurei a mim mesmo que não voltaria a ter este tipo de conversa, pois estava farto de mendigar sentimentos à mulher que eu amava. Ia deixar acontecer o que o destino quisesse, caso não houvesse mudanças. Os meus colegas e amigos percebiam a minha tristeza, deixei de ter desejo sexual por ela e cheguei a pensar que estava doente e impotente. Escusado será dizer que ao fim de poucos dias tudo estava como antes. A sogra a meter-se em tudo, a miúda em crise e a esposa só queria dormir. Mas desta vez a minha guarda estava baixa e nesse momento aconteceu um beijo com outra mulher que transformou tudo. Apareceu uma química que há anos não sentia. O meu coração ficou dominado por aquele beijo que só queria repetir-se. Entrei no mundo da infidelidade, com muita ansiedade, palpitações e sentimentos de culpa. Mas eu precisava sentir-me homem. É horrível sentir isto, mas com ela eu tinha prazer, emoções e a paz que não tinha em casa. Era alguém que me ouvia e não me desprezava. Preocupada quando eu estava doente, ao contrário da esposa que nem uma palavra de apoio me dava. Passaram meses de uma vida dupla que não recomendo a ninguém, às vezes questionava como era possível a minha esposa não se aperceber. Eu sabia que o meu casamento ia terminar nesse momento, mas ela estava tão alheia a tudo. Mas chegou uma altura em que eu tinha que lhe contar, custasse o que custasse, enfrentar tudo e recomeçar a vida. Pois seria óbvio que eu não iria ter perdão. Ela percebeu o meu desespero e foi naquele momento que toda a ausência como esposa lhe acertou como um murro no estômago. O seu marido tinha traído com outra mulher. Sentia-me sem chão por aquilo que lhe tinha feito e disse que queria a separação, e nisto ela diz que não quer separar e que me perdoa. Nesse momento, quem levou o murro no estômago fui eu. Pedi-lhe um tempo e durante uma semana fiquei envolvido na mais absoluta confusão. Eu sabia que a amava, mas tinha cometido o maior dos pecados no casamento, porém ela queria perdoar e reconhecia as suas falhas. Agora não queria ficar sozinha e pedia por tudo para não a deixar. Voltaram as ideias de pôr termo à minha vida, que eu era o pior dos seres humanos. Planei atirar-me de carro por uma ribanceira e terminar ali com tudo. Contei a uma amiga colega de trabalho, que me fez entender que não era a solução e que teria que ir ao psiquiatra. Refugiei-me no álcool para conseguir dormir e deixar de sentir toda a negatividade. Mas era apenas paliativo. Neste momento a minha esposa enviava mensagens que eu escondia da amante e estava tudo virado do avesso. Mandava fotos em lingerie e pedia perdão pela sua ausência. Agora já dizia que me amava. A determinada altura decidi que amava a minha mulher e não iria ser capaz de viver sem ela. Agarrei o seu perdão e demos início a um recomeço. Fui no psiquiatra que me diagnosticou depressão, estive mês e meio de atestado e despedi-me de um dos empregos. Recuperei qualidade de vida e uma nova chama na relação com a minha esposa. Fazemos amor praticamente todos os dias, mas com real paixão como quando nos conhecemos.
Criamos uma blindagem no nosso casamento onde todos os que nos sugaram energia no passado ficaram de fora, nomeadamente a sogra e a minha filha. A regra passou a ser primeiro nós e depois os outros. Estamos felizes como nunca. E neste momento só quero envelhecer ao lado dela até a morte nos separar. Por pior que seja a crise num casamento, se ambos quiserem tudo pode se consertar. As minhas desculpas pelo tamanho do texto, mas soube bem desabafar. Comentário e história do Op Raisonnable _Vanderer. Fico feliz de ler sua história, sinto muito por ter passado por tudo isso para finalmente abrir os olhos. Eu contei uma história parecida aqui e fui apedrejado. Vou tentar resumir a minha história e espero que dessa vez eu não tenha que apagar pela quantidade imensa de críticas e xingamentos gratuitos que eu recebi. Eu tenho um relacionamento de 9 anos, durante todos esses anos, foi ótimo, muitas coisas horríveis aconteceram entre nós, mas mesmo assim a gente se resolveu com paciência e o amor só cresceu. Superamos todo tipo de problema como pessoas maduras que se amam. O sexo sempre foi maravilhoso pros dois, sempre nos divertimos com pouco e sempre fomos amáveis em tudo o que fizemos. Mas nós casamos ano passado e eu joguei o meu casamento no lixo. Quando eu conto essa parte da minha história, a galera me critica, veja só. Eu não me adaptei à rotina de casado, agi como um filho adolescente na minha própria casa, minha esposa teve que lidar com tudo sozinha, eu me isolei no PC dia e noite e abandonei minha esposa. Ela paga a maioria das contas, tudo ela tinha que pensar sozinha, ficou infeliz, sobrecarregada, as amigas do trabalho foram demitidas, não tinha ninguém para sair, para conversar, para amar. Eu tava sem assunto com ela, cego, viciado em ficar no meu mundo. E aí? O que acham disso? Acham que não tenho culpa nenhuma? Fiquei meses assim e só piorei com o passar do tempo, isso é legal? Claro que não, eu fiz uma merda muito grande, fui bem idiota ao agir dessa forma e não me dei conta disso. A galera me apedrejou aqui dizendo que eu tô passando pano, que tô me culpando, que sou uma vítima e tenho que me valorizar e blá blá blá. Infelizmente, por conta dessas minhas atitudes, minha esposa se afastou de mim. Ela começou a querer se separar e não tinha coragem de contar isso pra mim. Ela me excluiu do Instagram dela, entrou na academia e eu não quis ir, ela postou só foto sozinha, foto de academia. Os caras vieram elogiar, ela fez amizade com um cara que mora aqui próximo e eles flertaram. E ela foi lá e transou com esse cara 2 vezes. É certo? Não. O que eu fiz justifica ela fazer isso? Não. Mas existe o lado dela da história. Ninguém entende isso aqui, ninguém kkkk fui xingado, criticado por dizer a verdade apenas, nada demais. Os dois se arrependeram, eles decidiram não transar mais, ela sabe que é errado, não queria fazer mal a mim, mas não resistiu à tentação, foi um sexo mediano, nada demais, mas ela gostou de ser desejada, elogiada, coisa que eu não fazia há meses. 2 meses se passaram e eu não melhorei, só piorei, ela não teve coragem de se separar de mim. E ficamos nesse limbo, afastados, eu ficava o dia todo isolado no PC e nem falava com ela direito. Não mandava mensagem pra ela nunca e ela também nem queria saber de mim, nem me abraçava, nem me beijava. Ela acabou entrando numa academia nova, conheceu um outro cara lá, o cara é bonito, alto, carismático, elogiou ela, fizeram amizade. Poucos dias depois ela caiu no charme dele e não resistiu de novo, transou com ele. Se antes ela transou, agora que eu tava bem pior e a gente tava sem assunto há meses, aí que ela foi mesmo, o cara é até bonito que o primeiro pô. Não teve jeito, fez de novo, se arrependeu, não é certo o que ela fez. Ela tomou coragem para se separar de mim e veio conversar comigo, não conto nada das traições, mas ela contou que tava muito mal comigo, que não me amava mais, que tava péssima e disse as coisas que eu fiz de ruim pra ela. Eu pedi perdão e disse que a amo e que podemos superar isso juntos, prometi não fazer mais isso e disse que ela merece mais atenção. Ela não esperava por isso, se comoveu e ela decidiu não me contar da traição, ela escondeu isso de mim e recomeçamos. Estávamos bem, mas ela parecia mal. Eu desconfiei e peguei o celular dela e vi a traição dela do passado, foi horrível, achei que eu ia morrer de tristeza, ela achou que eu ia xingar e surtar, gritar com ela, mas não.
Eu chorei demais e só lamentei, disse que eu a amo muito e que ela jogou fora o nosso futuro, disse que eu queria viver com ela, ser feliz com ela e que ela destruiu isso. Ela ficou arrasada, ela se sentiu um lixo. Eu decidi perdoar, mas eu exigi que ela contasse o lado dela da história e exigi toda a verdade sem hesitar. Ela contou toda a verdade para mim, contou o lado dela, o que estava sentindo na hora, como foi, contou os detalhes sem mentir, contou que se arrepende muito e disse que eu posso ir embora, mas que se eu ficar com ela, ela promete provar para mim e mostrar todos os dias que ela se arrepende e que a gente ia ser muito felizes, que ela ia fazer o melhor para consertar o que fez. Já fazem meses, cara, ela mudou totalmente o jeito dela, ela me ama demais, tudo tá bom entre a gente sai sempre, compra presentes um pro outro, muitos beijos, abraços, carinho, fidelidade, sinceridade. A galera me criticou aqui quando contei essa história e eu apaguei o meu post, não aguentei tanta gente me chamando de otário, dizendo que ela é uma vagabunda sem caráter, que eu sou um corno manso, um frouxo, que ela vai fazer de novo. A galera não acredita que as pessoas mudam como você mudou. A gente mudou, recomeçamos e agora somos muito felizes. Tenho ansiedade às vezes e ela sempre me ajuda, me acalma, me apoia. Me ouve, me entende, não me julga, sempre admite que errou e pede perdão. Nosso sexo tá maravilhoso, nossa rotina tá saudável e ótima. KKKK, por que eu iria embora se eu tô feliz? Vou deixar a mulher que eu amo pra ficar sozinho correndo atrás de outras mulheres? Claro que não, é o meu casamento, a minha esposa, tenho uma história com ela, tenho uma vida inteira com ela pela frente. Assim como você, me sinto muito mais forte depois de passar por esse inferno, então acreditem. O amor verdadeiro supera qualquer coisa.